Oi, gente, boa noite, tudo bem? Tô aqui gravando minha primeira aula de blogueira, né? Vamos lá, agora a gente tem que se adaptar à nossa nova realidade. Então, peço desculpas se alguma coisa não sair como vocês gostariam, tá bom? Estou enviando para vocês essa aula, que é uma aula de métodos de separação de misturas, que é um assunto que a gente já viu ano passado, quem era meu aluno, porém, quem tinha química, eu acho que deve ter visto também, né? É um assunto que, em geral, aparece no nono ano, né? Essa aula, esse assunto, na verdade, né? Ele é um assunto que ele é muito cobrado no vestibular. O Enem adora esse assunto, porque ele é um dos assuntos da química que mais a gente encontra no nosso cotidiano. A todo momento do nosso dia a dia, ou muitas vezes que a gente está lá na cozinha da nossa casa preparando algum alimento, fazendo algum procedimento, a gente usa métodos de separação de misturas. Então, por isso que o Enem gosta tanto, os vestibulares gostam tanto, e é um assunto relativamente fácil, não é um assunto difícil, não é um assunto que envolve cálculos, é um assunto teórico. Então, é aí que a gente consegue, né, ganhar aquela questão, e a gente não pode errar essa questão, porque a chance dos outros alunos, dos concorrentes acertarem essa questão é muito grande, tá bom? Vamos relembrar o que a gente já havia falado. Lembra que mistura é quando eu estou unindo substâncias puras. A mistura, ela pode ser classificada como homogênea ou como heterogênea. A mistura homogênea é aquela que tem apenas uma porção de matéria, apenas uma fase. A mistura que a gente chama de heterogênea é aquela que tem duas ou mais porções de matéria ou duas ou mais fases, tá bom? Lembra o quê? Que toda vez que a gente faz uma mistura, a mistura ela é uma transformação física, não é uma transformação química. Não ocorre reação química entre os componentes da minha mistura. E é por isso que eu consigo fazer a separação desses componentes através de um método. Lembra que a reação, que as transformações físicas, eu consigo voltar atrás, fazer com que o estado inicial, né, seja retomado? Então é por isso que eu consigo fazer isso com métodos que são relativamente simples, tá bom? Antes, antes, né, de escolher um método. Nós temos vários métodos, eu trouxe para vocês aqui métodos, o material de vocês é bem completo em relação a isso, tá? Eu trouxe para vocês os que são mais cobrados. Então, para que eu escolha um método, por que eu opto por um método e não pelo outro? Primeiro, eu tenho que observar qual que é o estado físico dos materiais que compõem a minha mistura. Se esse material é sólido, se esse material é líquido, se ele é gasoso. Lembra que eu posso ter mistura sólido-sólido, posso ter mistura sólido-líquido, posso ter mistura de dois líquidos que se misturam, dois líquidos que não se misturam, posso ter mistura de gases. Então, eu tenho que observar qual é o estado físico dos materiais para optar. Segundo, dependendo do estado físico dos materiais, se eles forem sólidos, qual que é o tamanho das partículas que compõem esse material? Tá? Qual que é a densidade dos materiais? Se forem dois líquidos, se um é mais denso, o outro é menos denso. Se for o sólido e um líquido, se um é mais denso, o outro é menos denso. Tá? E a solubilidade dos componentes. Ponto de fusão e ebulição também são características que são importantes e a gente vai falar de alguns métodos que utilizam esses dois parâmetros. Então, o primeiro processo que a gente vai falar, o primeiro método de separação de mistura é a catação. Como o próprio nome diz, catação é de catar. Então, quando eu tenho uma mistura sólido-sólido, que eu tenho partículas que compõem a minha mistura de tamanhos ou aspectos diferentes, eu posso usar minhas mãos ou posso usar pinças para fazer esse processo. Então, lá na casa da gente, quando alguém vai cozinhar feijão e tira aquelas grãozinhos de feijão, né, que não estão tão bonitinhos do meio, está fazendo uma separação de mistura, os grãos bons, os grãos ruins. E aí usa as mãos para fazer essa separação. Então, o aspecto do grão é o que está sendo utilizado. Lá numa estação de beneficiamento de lixo reciclável, eles podem separar os diferentes materiais. Então, os plásticos, por exemplo, podem separar por cor, podem separar por opaco e não opaco. Então, eles podem fazer essa separação. Então, catação, sólido-sólido. Ventilação. Na ventilação, utiliza-se uma corrente de ar para fazer a separação dos componentes. Os componentes que fazem essa mistura, que compõem essa mistura, são componentes sólidos. Só que um deles é mais denso, o outro é menos denso. O que for menos denso, a corrente de ar leva ele embora e a gente vai ficar com um componente mais denso. Então, por exemplo, numa indústria que faz beneficiamento de arroz. O arroz, quando chega integral, ele vem com uma palhinha, com um revestimento do grãozinho do lado.
eles passam isso, né? Eles agitam isso, soltam essa palha do arroz que fica sequinha, põe esse arroz numa esteira junto com a palha e aí tem um ventilador. Esse ventilador sopra, a palha vai embora e o grãozinho de arroz fica. Outro exemplo muito comum no nosso dia a dia é quando a gente vai comer amendoim torrado. Se eu não quiser comer aquela pelinha vermelha, é só eu fritar assim os grãozinhos e soprar. A pelinha que é menos densa vai embora. Levigação. Levigação, toda vez que falar disso, a gente vai lembrar do garimpo de ouro, porque é o exemplo clássico que a gente tem. E aqui, quando falar desse método de separação, o Enem pode falar lá daquele negócio da cadeia alimentar, do mercúrio que é utilizado nesse processo, pode falar para a gente, né, desse negócio que se chama biomagnificação ou bioestratificação, que é quando esse componente que é nocivo, que não é metabolizado pelos seres vivos, ele vai passando dentro da cadeia alimentar. Então, nesse tipo de método de separação, nós vamos ter componente sólido, sólido também. Vamos utilizar a diferença de densidade, assim como na ventilação. Porém, ao invés da gente usar uma corrente de ar, como na ventilação, a gente vai utilizar uma corrente de água ou de um líquido que seja adequado. O que os garimpeiros fazem lá nos garimpos de ouro? O ouro, ele não vem em pedaços. Quando a gente encontra ele na natureza, ele vem em fragmentos, assim como as rochas. E aí, o que eles têm que fazer? Eles têm que separar aqueles fragmentos de ouro dos fragmentos de rocha. Eles cavam, pegam esse solo que eles sabem que tem uma quantidade de ouro, jogam o mercúrio. O mercúrio faz uma ligação metálica com o ouro. Lembra que o mercúrio é o único metal líquido que a gente tem a temperatura ambiente. O mercúrio é denso, então ele agrega essas partículas de ouro e faz com que elas fiquem pesadas. Eles jogam um jato de água, vão girando esse tacho que vocês estão vendo aí na foto, e aí as partículas de solo que são menos densas são levadas pela água. E no fundo do recipiente, nessa foto mais na parte inferior do slide, no lado esquerdo, você consegue ver o ouro ali, tá? E esse mercúrio, ele acaba se desprendendo e indo embora com a água. E ele é ingerido pelos peixes, pelos pequenos invertebrados e vertebrados que tem ali, que fazem parte da cadeia alimentar, e chega até o homem. Então, o homem que se alimenta desse peixe pode ter a longo prazo problema por causa da absorção desse mercúrio, que não é metabolizado pelo nosso corpo. Lembra disso. Flotação. Flotação lembra o quê? Flutuar, tá bom? Então, flutuar só flutua quem é menos denso que a água. Mas flutua quem é menos denso que a água. Eu tô vendo aí nesse box que você escreveu que é 2 sólidos. Sim, um dos sólidos que compõe a mistura vai ter capacidade de flutuar. O outro não vai ter capacidade. Então, o que a gente faz? A gente usa a água, essa característica de um dos componentes, para fazer essa separação. O exemplo clássico de mistura que eu uso flotação para separar é a areia com a serragem. A serragem é menos densa que a água, a areia é mais densa que a água. Então, eu adiciono água à minha mistura, a serragem flutua, a areia vai para o fundo, decanta. Depois eu faço essa separação, separo a serragem da areia, separo, a serragem da água e a água da areia e consigo separar os componentes da minha mistura. Peneiração ou tamização. Isso a gente usa lá na cozinha da nossa casa. Vocês já devem ter visto alguém peneirando alguma coisa. Peneirar é diferente de filtrar. A gente vai falar de filtração já já, que a gente chama de coar, né, lá na nossa casa. Então, na peneiração, eu vou ter partículas sólidas mais sólido, certo? Eu vou utilizar a diferença de tamanho das partículas para poder fazer essa separação. E para isso, eu uso uma peneira. Se vocês observarem nessa foto do lado direito, na parte inferior, vocês vão ver que eu tenho diferentes peneiras, diferentes malhas. Malhas são aquelas tramas que formam a peneira. Quanto maior a trama, maior é o componente que ela segura. Quanto menor a trama, menor é o componente que ela segura. E assim eu consigo separar, né, o que eu quero, o que eu preciso fazer. A separação magnética. Na separação magnética, um dos componentes tem propriedade magnética. Um exercício do Enem, de 2 anos atrás, falava de separação magnética, essa era uma das respostas, tá? Separação magnética e magnetização. Se vocês lembrarem do ano passado, das aulas que nós tivemos, magnetização é quando você torna um corpo que não tem essa capacidade de ser atraído por um ímã nem atrair nenhum outro objeto, magnetiza esse corpo, dá carga para esse corpo. Separação magnética é um método de separação de mistura, então não confundam, não façam essa confusão, tá bom?
Então, na separação magnética, eu também vou ter dois sólidos, só que um deles tem a capacidade de ser atraído por um ímã, o outro não tem capacidade de ser atraído por um ímã. Toda vez que o seu exercício falar de limalha de ferro, limalha são lasquinhas, essas lasquinhas que vocês estão vendo aí nas duas fotos, tá? Toda vez que falar de limalha de ferro, é essa lasquinha. E toda vez que eu colocar ferro perto do ímã, ele vai ser atraído pelo ímã, certo? Vamos lá. Dissolução fracionada. Como o próprio nome diz, dissolução de uma fração. O que é dissolução? Dissolver, certo? Então, uma das partes da minha mistura tem a capacidade de ser dissolvida em água, a outra não tem. Exemplo, sal e areia, açúcar e areia. Eu vou ter dois componentes que são sólidos, um dissolve na água, o outro não dissolve na água, tá? Então, sal e pedra, sal e plástico, tá? Um dissolve na água, o outro não. Então, eu consigo, através dessa capacidade que um deles tem, fazer essa separação. Aí eu preciso adicionar água na minha mistura, como vocês estão vendo na figurinha aqui embaixo. A sal mais areia, eu adiciono água, o sal fica ali dissolvido na água, depois eu separo os componentes, né? Eu uso outros métodos para separar os componentes daquela nova mistura que foi feita. Filtração comum. Filtração comum é o método de coar que a gente tem na nossa casa, tá? Então, quando a gente fala assim, eu vou coar café, a gente está filtrando o café, na verdade. A gente usa um filtro de papel, né? Tem vários nomes comerciais, mas a gente usa um filtro de papel. Se for olhar lá na embalagem, ou um filtro de pano, tá? Na filtração, a gente não tem só a separação de componentes sólido mais líquido, como seria o exemplo do café. No café, o pó do café, que é o sólido, fica retido no filtro, e o líquido, que é o café, passa pelo filtro, tá bom? A gente pode também ter gasoso mais sólido. E um exemplo disso é o aspirador de pó da nossa casa. Quem já teve curiosidade de abrir um aspirador de pó, sabe que lá dentro tem um filtro. E aí, quando aspira o pó, que é a sujeira, ele aspira ar também. O ar passa pelo filtro, a sujeira fica retida no filtro e a gente faz essa separação. Então, são esses dois tipos de mistura que a gente pode ter, tá? E eu preciso utilizar um filtro. O resíduo sólido fica no filtro e o líquido ou o gás passa pelo filtro. E a gente consegue fazer a separação. Então, essa é a filtração comum. No laboratório, em laboratório, nós podemos fazer um tipo especial de filtração, mas só em laboratório, que é a filtração a vácuo, certo? Para que a gente faz filtração a vácuo? Vamos imaginar que o filtro que a gente tem, ele também tem uma trama, tá? Ele também tem pequenos porinhos, pequenos buraquinhos que formam esse filtro. Se esse porinho que forma esse filtro, ou se aquele filtro aquela mistura que eu quero filtrar, pode acontecer de ter pedacinhos do sólido que vão entupir o poro do meu filtro, eu posso utilizar esse método. O que a gente faz? A gente tem uma bomba nessa primeira figura aqui, ó. Eu esqueci que eu posso mexer o mouse. Nessa primeira figura aqui em cima, ó, isso é uma bomba a vácuo. Isso se chama Kitasato. É uma vidraria de laboratório. E aqui eu coloco a minha substância que eu quero ser filtrada. Então, eu faço aqui nesse Kitasato, eu retiro o ar daqui de dentro e faço um vácuo aqui. Esse vácuo suga o líquido, faz com que esse líquido force a filtração dele, passa esse líquido pelo filtro. Então, eu vou ter uma mistura de sólido mais líquido. Se as partículas de sólido entupirem os poros do meu filtro, eu posso utilizar isso. Mas lembra que isso aqui é só em laboratório, a gente não faz isso na nossa casa. Certo? Então, é um método que não é muito cobrado, mas pode aparecer. A decantação. A decantação, a gente já falou de decantação, vocês já viram isso lá no 6º ano, no 7º ano, quando falaram de estação de tratamento de água, tá? Decantar é o quê? Descer. Então, a gente pode ter, nesse caso, uma mistura líquido mais líquido e uma mistura líquido mais sólido. Se a mistura for líquido mais líquido, esses dois líquidos têm que ser immiscíveis. O que é immiscíveis? Líquidos que não se misturam. Porque se eles misturarem, não vou ter como decantar, tá? Então, por exemplo, água e óleo. Quando eu tenho água e óleo, o óleo e a água não se misturam. Água e óleo, água e gasolina, água e petróleo, água e querosene não se misturam. Lembra que a água não se mistura com nenhum derivado do petróleo, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Nesse caso, eu poderia fazer essa separação. Quem já teve aqueles olhinhos trifásicos, né? As meninas talvez tenham, os meninos já viram a mãe usando, né? Aqueles olhinhos trifásicos, você mexe ele mistura as 3 fases, deixa ele paradinho, separa as 3 fases bonitinho, né? O bifásico,
seja. Mas essa separação só ocorre porque aqueles líquidos não se misturam. E o que a gente usa para fazer, tanto na líquido com líquido como líquido com sólido? A diferença de densidade. Quem é mais pesado, desce. Quem é menos pesado, fica na parte de cima. Então, isso é decantação. Lá na ETA, eles fazem decantação para tirar todas as partículas sólidas que vêm com a água lá da onde ela é retirada. Então, a terra, barro, tudo isso deixa aquela água parada no tanque por um tempo, vai decantar a sujeira e eles tiram a água e vai continuando passando ela pelos processos de tratamento até ela ficar própria para o consumo. Centrifugação. Enem caiu isso se não foi 2 a 3 anos atrás, tá bom? Teve um ano que o Enem, das 12 questões de química, 3 foram de métodos de separação de misturas. E aí ele falava da centrifugação. A centrifugação, vocês já devem ter visto lá ou ouviram falar, né? Na máquina de lavar da nossa casa. Tem um momento lá da lavagem da roupa que a roupa centrifuga. A máquina gira, joga, né, através de uma força, as roupas para a parede, para o tambor da máquina, que se vocês olharem lá, ele é todo furadinho. E aí essa força tira a água da roupa e a roupa sai menos molhada, não sai encharcada, ela sai úmida de dentro da máquina de lavar, tá? Então, lá no laboratório, né, em qualquer lugar, mas em geral no laboratório, quando a gente quer fazer a decantação e essa decantação quer que seja acelerada, a gente usa essa centrífuga, que é esse aparelho que, ó, eu tô mostrando para vocês. Vocês já devem ter visto isso. No laboratório a gente tem uma centrífuga, né? Então aqui, ó, eu coloco os tubinhos de sangue. Vocês já viram quando a gente vai tirar sangue que eles usam os tubinhos como esse? Não é à toa, tá? Lembra que eu já falei para vocês que cada cor tem uma finalidade, cada cor tem um porquê de ser daquela cor, porque lá dentro do recipiente vai ter uma coisa diferente, porque dependendo do exame que a gente vai fazer, eles usam partes, olha aqui, ó, do sangue que são diferentes. A gente sabe que o sangue ele tem uma parte líquida e ele tem uma parte sólida. A parte líquida é o plasma e a parte sólida são as células do sangue. Então, vamos imaginar que eu vou lá fazer um exame de sangue amanhã de manhã, tá? E eles precisam utilizar os meus glóbulos vermelhos para fazer o exame de sangue. Eles vão deixar esse sangue parado lá na bancada 1 semana, 2 semanas para as células descerem e para o plasma separar? Para decantar? Não, nem tem tempo para isso. Então, quando eles querem acelerar essa decantação, eles centrifugam. E aí, quando eles giram esses tubinhos, aqui tá mostrando, ó, que são os tubinhos, ó, que estão parados. Aqui, quando gira, é essa força, né, centrípeta, essa aceleração centrípeta, manda os componentes mais densos para o fundo do recipiente e deixa os componentes menos densos em cima do recipiente. E aí, ó, depois que a gente centrifuga o tubinho de sangue, é isso que a gente vê, bem bonitinho mesmo. A parte vermelha do sangue, a fração vermelha no fundo, aqui a gente vê um halo branquinho, que é a fração branca, e o plasma na parte superior. Então, nada mais é do que uma decantação acelerada. Então, continua utilizando a diferença de densidade. A evaporação, nem preciso falar. O que é evaporar? Uma coisa que passa do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, quando eu uso evaporação ou cristalização, também pode aparecer esse nome. Eu vou ter uma mistura sólido mais líquido e o líquido vai evaporar, o sólido vai ficar. Exemplo clássico, salinas. As salinas são os locais onde eles pegam, tá vendo esses tanques aqui que a gente tá vendo? Ó? Eles colocam água do mar aqui dentro para extração, para cristalização do sal, para que a gente possa consumir. E aí a água evapora, o sal não é volátil, fica aqui no fundo desses tanques, as pessoas depois tiram, purificam tal, e embalam e vende pra gente, a gente come lá na nossa casa, né? Sal da nossa comida. Destilação. A destilação a gente tem 2 tipos, tá bom? Você deve ter visto um monte de piadinha destilado daquele lado, né? A destilação ela pode ser de 2 tipos, a simples e a fracionada. As duas vão ocorrer no aparelho que é esse aparelho aqui, ó, que é o destilador. Do que o destilador é composto? Ele é composto de um recipiente, de um balão de vidro, que é onde eu vou pôr a minha mistura, certo? E esse balão vai ser levado para um local onde ele vai receber calor, tá? Se vocês observarem esse balão, a saída aqui, ó, a boquinha dele tá tampada. E aqui do ladinho dele tem um local para onde o que for aquecido e virar gás aqui vai passar. Esse gás que vai ser formado aqui dentro, na verdade, aqui vai ocorrer uma ebulição.
Então, o líquido vai passar para gasoso e esse gás que vai estar aqui vai ser levado para um condensador. O que é condensação? Lembra? Lembra não? É outro método, né? Outra transformação lá da matéria. Condensação é quando eu passo de gasoso para líquido. Então, esse líquido aqui, que evaporou, que ebuliu, que virou gás, chega aqui no local onde ele vai ser resfriado e ele volta a ser líquido e aí ele cai nesse outro recipiente. Na destilação simples, eu vou ter sólido mais líquido na minha mistura. Exemplo, água com sal. O sal não evapora, o sal não entra em ebulição. Aliás, ele entra, mas a uma temperatura muito alta. A água entra em ebulição, o vapor de água vem, passa pelo condensador, é resfriado, água de um lado, no final, sal do outro. Olha que bonitinho esse daqui, ó. Essa imagenzinha animada. Tá vendo que vai concentrando o sal aqui e o vaporzinho de água vem e vem aqui no outro lado, fica separadinho. A destilação fracionada, a única diferença é o quê? Que ao invés de ter um sólido e um líquido, eu vou ter dois líquidos. Aí vocês já viram falar das bebidas destiladas? Por que as bebidas são destiladas? Porque elas passam por esse processo. Todo o etanol que é produzido, ele é produzido por fermentação alcoólica. Lembra lá que vocês devem ter visto, Plínio, se não viram já estão para ver. Que os micro-organismos, eles têm maneiras de obtenção de energia. Nós obtemos energia pela respiração. Eles fazem fermentação. E a fermentação pode ser de 3 tipos. Lática, acética e alcoólica. Na fermentação alcoólica, os micro-organismos pegam a glicose do meio, transformam a glicose em energia para eles. Nesse subproduto que ele produz durante essa fermentação, o etanol é produzido. Então, todo o etanol que é produzido por fermentação alcoólica. Só que a gente está agora nesse surto de coronavírus, o que é que eles estão mandando a gente passar na mão para matar os micro-organismos? Não. Então, o álcool que o micro-organismo produz, chega um momento em que ele mata esse micro-organismo. Então, é por isso que as bebidas fermentadas, elas têm uma porcentagem de álcool de até 15%, não tem mais do que isso, tá? Então, cerveja e vinho não passa de 15%. As bebidas destiladas, elas são muito mais concentradas em álcool porque elas passam por esse processo. Então, eles fazem a fermentação e depois pegam aquela bebida e destilam aquela bebida e separam o álcool da água. Vão diminuindo a porcentagem de água naquela mistura e aumentando a porcentagem de álcool. Por quê? Por essa separação. Então, usa um destilador, tá bom? Um local onde é muito pedido, isso é muito recorrente nos vestibulares, é quando fala de destilação fracionada do petróleo. Nós vamos ano que vem começar a falar de química orgânica. E na química orgânica a gente vai falar sobre o petróleo, vamos falar sobre como ele é constituído, como ele é formado, quimicamente o que ele tem. Mas até lá é importante que vocês saibam, porque a gente já vai prestar vestibular no final do ano e pode ser que isso apareça. Então, na destilação fracionada do petróleo é assim. O petróleo a gente não usa, ninguém usa ele do jeito que ele sai lá do mar, naquela forma de líquido, né? Pastoso, viscoso, aquele óleo viscoso. Então, esse óleo, primeiro, ele é filtrado. Primeiro, na verdade, ele é mandado para um local onde ele passa por decantação para separar qualquer possível resíduo de água do mar que tenha vindo do óleo bruto. Depois, ele é filtrado para tirar qualquer partícula sólida que tem ali, pedaço de concha, pedaço de areia, filtra. E esse óleo bruto, ele é mandado para uma caldeira, lá nas destilarias de petróleo, tá? Essa caldeira aquece esse óleo de maneira que todo ele se transforma em vapor. E esse vapor é mandado para dentro de uma coluna de destilação. Vocês estão vendo esses degrauzinhos que eu tenho aqui, ó? Cada degrauzinho desse vai apresentar uma temperatura específica. Então, aqui, ó, 300, 200, 120, 70, 40. Esses gases, eles são leves e eles vão subindo essa torre de fracionamento. Quando eles encontram temperaturas, certo, adequadas, eles voltam a ser líquido. E aí a gente separa o alcatrão do gasóleo pesado, do óleo lubrificante, do gasóleo, do querosene, da gasolina, do nafta, do gás. Tá? Então, só para vocês terem uma noção, ano que vem a gente vai esmiuçar melhor isso, vamos falar melhor disso. Vocês vão entender por que vai ter essas diferenças de temperatura, tá bom? Fusão fracionada, prometo que eu tô terminando, falta só 2, tá bom? Eu sei que é cansativo essa aula, mas é importante que a gente tenha uma noção de maior número de métodos possíveis, certo? Então, fusão fracionada, o que é fusão? Passar de sólido para
líquido. E fracionada significa que uma fração, só uma parte da minha mistura vai sofrer fusão. Então, eu preciso ter uma mistura sólido mais sólido, e eles vão ter diferença dos pontos de fusão. Então, eu tenho aqui um exemplo, ó, enxofre com areia. Eu vou aquecer essa mistura, o enxofre tem um ponto de fusão menor que o da areia, ele fica líquido, eu separo o líquido do sólido. Faço a separação dos meus componentes. E a última, para terminar, liquefação fracionada. Na liquefação fracionada, o que é liquefação? Mesma coisa que condensação. Condensação e liquefação são a passagem de substâncias do estado gasoso para o líquido. Então, é assim, através de liquefação fracionada, que eles fazem a separação dos componentes do ar. Faz a separação do oxigênio, a separação do gás carbônico, a separação do nitrogênio, lá para fazer gelo seco com gás carbônico, para fazer nitrogênio líquido com nitrogênio, para não mandar aqueles galões lá para o hospital cheio de oxigênio puro. É assim que eles fazem a separação. Então, o que eles usam? Eu vou ter uma mistura gasosa, né, de vários tipos de gás, e eles usam os diferentes pontos de condensação. Aqui é a mesma coisa, ó, eles colocam o ar líquido, ó, o ar líquido, o ar atmosférico para ficar líquido, a gente tem que resfriar ele até menos 200. Ele é mandado para dentro dessa torre, e aqui, ó, dependendo desses degraus aqui também, eles têm diferentes temperaturas. E aí eu separo o oxigênio líquido do argônio e do nitrogênio. Gente, um beijo, espero que vocês estejam bem, tô com muita saudade de vocês. Não tá sendo fácil, mas vamos tentar manter nossa sanidade mental, que logo tá acabando, tá? Fiquem bem, se precisarem eu estou aqui.